Doutora, meu filho não come. Essa é uma das principais queixas que a gente escuta no consultório. A preocupação dos pais em relação à quantidade de comida que o filho está aceitando. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso e nesse vídeo eu queria esclarecer, essas dúvidas e essas questões apresentadas pelos pais. Primeiramente, eu queria analisar com vocês quais são as expectativas de vocês em relação à alimentação do filho. O principal fator nesse processo é essa análise dessas expectativas. O que você espera, qual a quantidade de comida que você espera que seu filho coma. Então, esse parâmetro é muito importante ser reavaliado. Um bebê, por exemplo, que está no início do processo de introdução alimentar, dificilmente ele vai comer muito. Ele vai começar esse processo uma forma de experiência. Ele está experimentando novas texturas, nova temperatura, novo sabor, né? Isso é todo um processo evolutivo. Algumas crianças passam por esse processo de uma forma muito natural, outras de uma forma mais lenta, mais gradual. Então é sempre muito importante nunca fazer comparações em relação ao que foi visto na internet, por exemplo, em relação ao filho do vizinho, ao filho da amiga, ao outro irmão. Isso tem que ser avaliado de uma forma muito individualizada. Cada criança vai evoluir nesse processo num ritmo pessoal, individual. E nesse período de introdução alimentar, os bebês também podem passar por períodos assim de doenças próprias da idade, as viroses, o próprio nascimento dos dentinhos, cólicas, crianças que apresentam refluxo. Isso tudo pode atrapalhar um pouquinho nesse processo de introdução dos alimentos e aceitação dos alimentos, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem revisto, certo? E quando for o período após esse período de introdução alimentar, onde a criança já foi apresentada ao alimento, né? Normalmente após o primeiro ano de vida, e a criança continua não comendo bem, a gente também precisa avaliar outras questões, como por exemplo, como é que está sendo essa rotina alimentar? Será que a comida não está sendo muito monótona, sempre a mesma coisa? Será que você está oferecendo novos sabores, sabores diferentes? Será que você está respeitando o paladar da criança, né? Eu sempre oriento os pais que a criança não gostar de um alimento, para a gente afirmar que ela não gostou daquele alimento, daquele sabor, a gente tem que oferecer no mínimo 15 vezes. E mesmo assim, dar um tempo e oferecer de novo mais para frente, porque pode ser que ela venha a aceitar. Ela está formando o alimento. Então, você oferecer uma, duas vezes a criança não aceitar, não quer dizer que ela não gostou. Mas também não adianta forçar. Dá um tempo, uma, duas semanas, oferece de novo, de uma outra forma, né? De uma outra quantidade, né? Junto com outros alimentos, de repente ela vai aceitar mais, né? Outra situação é a gente avaliar, será que ela está doentinha? É muito comum as mães solicitarem, depois de um período de virose ou depois que a criança fez uso de antibiótico, doutora, meu filho não está comendo mais depois que ele ficou doente, passe uma vitamina. Isso é uma coisa que não há necessidade de ser feita. O processo de recuperação, de convalescência que a gente fala das doenças, principalmente das viroses em criança, é um processo natural, é o processo evolutivo natural da doença. Tem a fase aguda e depois vem a recuperação, vem a convalescência, que inclui uma falta de apetite, uma alteração de paladar, onde a criança acaba não comendo como comia antes.
Mas isso é uma fase, ela vai melhorar, ela vai passar. À medida que o tempo passa, a criança vai se recuperando também em relação ao apetite e à fome, tá? Então não há necessidade nesse período da gente fazer suplementação. Depois desse período de introdução alimentar, que a criança já está maiorzinha e mesmo assim percebe-se que ela não está tendo uma boa relação com os alimentos, se apresenta muito seletiva, né? Aí a gente pode ligar um sinal de alerta e vamos avaliar. Aí realmente é necessária a avaliação de um especialista, um pediatra, um nutricionista. Solicitação de exames, a gente avaliar a questão nutricional realmente da criança, o peso da criança e a necessidade de alguma suplementação. Mas a maior parte das vezes o que acontece é um processo natural, onde a criança está sendo apresentada ao alimento e ela está ainda tomando gosto pela alimentação, tá? E uma última dica que eu queria dar a vocês é a participação dos pais durante as refeições. O exemplo é o melhor recado que a gente pode dar à criança, né? Então, a criança perceber que os pais comem, sentam à mesa, tem uma boa relação com o alimento, a alimentação é variada, é saudável, é também uma forma de estimulação da criança pela alimentação, pelo gosto em se alimentar, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Isso foi só uma introdução, né? Algumas dicas, de uma forma bem sucinta, bem superficial. Qualquer dúvida podem me procurar através do Instagram para tirar dúvidas ou deixar aí nos comentários, certo? Se gostaram do vídeo, dê o like e compartilhe. Até a próxima!